Números impressionantes do Flamengo. O Flamengo registrou uma receita de 1 bilhão 370 milhões de reais no ano passado. Esse é o novo recorde do futebol na América do Sul. Os caras estão nadando de braçada e se você não tiver acreditando, acho que esses números servem para ilustrar. Não teve título, mas sobrou dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhões em 2023, um salto de 11% na receita bruta em relação ao vitorioso ano anterior. Vocês viram, né? O ano de 2023 não foi muito vitorioso para os caras e mesmo assim conseguiu atingir números absolutos ali, realmente números impressionantes. Você imagina com um ano onde tenha títulos. Se você está precisando antecipar seu fundo de garantia e não consegue por nada, olha só galera, eu tô aqui recomendando para vocês uma empresa muito top chamada Mais Ágil. Eles conseguem te ajudar a resolver esse problema aí em até 24 horas. É só você falar com eles, um contato que eu vou deixar na descrição e também fixaram nos comentários. Serviço muito top, de qualidade, podem ficar despreocupados. E ó, também aproveita e fala que vocês foram indicados aqui pelo nosso canal Futefla, que vocês serão muito bem atendidos pela equipe lá deles, da Mais Ágil. Então não perca tempo e já vá antecipar o seu fundo de garantia com a Mais Ágil. Tamo junto. E vamos dar uma olhadinha aqui na mídia palmeirense em choque com o faturamento do Flamengo. Eles estão realmente impressionados como o Flamengo consegue faturar muito dinheiro com a receita do Flamengo. Deixamos aqui os créditos para o canal Deixa o Palmeirense Falar, para o canal Pina Porco e também para o canal do Nicola. Vamos acompanhar agora cada um deles falando aí sobre o faturamento estrondoso do Flamengo, ok? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e também o seu comentário. Vamos agora acompanhar toda essa repercussão aí. É o estádio do Flamengo, né, cara? A gente sempre, todo dia, traz alguma notícia aqui, né? O Flamengo fez a reunião com a Caixa e o Landinho andou falando que fez uma proposta para a Caixa para comprar o terreno, a Caixa não respondeu. Depois a gente viu também que a Caixa queria um valor bem mais alto do que o Flamengo havia oferecido, com base na venda do mesmo terreno, de parte do mesmo terreno que a Caixa vendeu para a Prefeitura, que estava em torno de R$520 o metro. Só que o presidente da Caixa hoje se manifestou, tá? O Carlos Vieira comentou sobre o projeto do Flamengo pelo novo estádio na região do gasômetro. Essa é a informação do lance.com.br, tá? Em entrevista ao portal 360, o responsável, né, o presidente da Caixa, afirmou que as conversas que estão em fase preliminar, mas se mostrou otimista com uma definição até o final de 2024. Então, acho que ao final do ano ele acha que vai dar certo, né, cara? E aí é o seguinte, o que ele falou? Ó, estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada do gasômetro no centro do Rio de Janeiro é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros, porque a Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. E há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética. Ou seja, ele está respondendo à proposta do Flamengo, que ofereceu lá aqueles R$520, mas que hoje ele vale mais pelo potencial da área, pelo potencial de construção. É o que ele está tentando passar aí para o Flamengo, né? É claro, né? Aí o Landim ainda falou, né? É público que o Flamengo vem fazendo análise para a compra daquele terreno. Já tivemos reuniões com a Caixa, que é gestora do fundo e é dona do terreno, tá? É gestora do fundo que é dona do terreno, né? Já demonstramos o interesse. Existem trabalhos adicionais que ficaram de ser feitos ao longo dos próximos dias, em reuniões para demonstrar alguns pontos que defendemos junto à Caixa. É um trabalho em andamento, eu espero que acabe tendo sucesso, porque lá é o terreno que escolhemos como nossa prioridade. Existem duas outras opções, e eu até falei ontem aqui, que a gente tem. Mas, de fato, lá é nossa primeira opção. Se porventura a gente não conseguir lá, vamos passar para a segunda opção. Tem mais duas opções, só que não informaram quais serão as duas. Uma só que eles falaram que seria lá na Barra da Tijuca. E a galera nos comentários aí já refutou pra caramba, disse que não é legal, que é lugar de elite, que é lugar fora de mão, né? Não é um lugar acessível para todo mundo, né? Complicado, mas vamos que vamos, né, cara? Vamos ver o que vai dar isso aí. Eu acredito que vai dar certo, cara. Na boa, vai ter conversa, tudo, mas eu acho que vai dar certo esse terreno do gasômetro aí, porque
é interessante para todo mundo. Não é interessante só para o Flamengo. É interessante para a Prefeitura do Rio. É interessante para o Estado, para o Brasil, para todo mundo. Não é só para o Flamengo. Vamos pensar grande, né? Claro que é o Flamengo que vai se beneficiar, que é o estádio do Flamengo, tudo. Mas, cara, em volta disso tem muita coisa, cara. Não é só o Flamengo ali, cara. É foda isso. Pouca gente entende isso, cara, que eu tô falando aqui. É foda, né? Fazer o quê? Quero falar agora sobre números impressionantes do Flamengo. Na noite dessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Fla aprovou o balanço de 2023, que trouxe números espetaculares. O Flamengo registrou uma receita de 1.370 bilhões de reais no ano passado. Esse é o novo recorde do futebol na América do Sul, batendo a CBF, que havia registrado em 2022 1.177 bilhões de reais. A CBF ainda não anunciou sua receita da temporada passada. Importante contar que o Fla teve 200 milhões de reais a mais de receita em 2023 na comparação com 2022, mesmo numa temporada de 2023 sem qualquer título. Foram 7 decisões e nenhuma vez o Flamengo se sagrou campeão. Você sabe que os títulos garantem premiações bastante importantes. Até por conta dessa falta de títulos, o Fla registrou 100 milhões de reais a menos em premiações na comparação com 2022. Outros dados importantíssimos. O Flamengo não tem nenhum real de dívida bancária e sua dívida total hoje gira na casa dos 50 milhões de reais. Para completar, como explicar essa receita de 1.370 bilhões de reais? Foram 260 milhões de match day equivale a bilheteria e sócios, 323 milhões de reais com marketing, publicidade e licenciamentos, além de 303 milhões de reais com vendas de atletas. Diante de tudo isso, o rubro-negro se viu capaz de registrar um superávit de 320 milhões de reais. Há muitos clubes grandes no futebol brasileiro que não têm 320 milhões de receita. Isso foi o que o Flamengo registrou de lucro. Entre despesas e receitas sobraram 320 milhões de reais. Os caras estão nadando de braçada e se você não estiver acreditando, acho que esses números servem para ilustrar. Por exemplo, é matéria da Globo, Flamengo tem salto de receitas mesmo sem títulos em 2023 e bate recorde de 1,4 bilhões em movimentações financeiras. Essa equipe precisa ser SAF? Não precisa, mano. Não teve título, mas sobrou dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhões em 2023, um salto de 11% na receita bruta em relação ao vitorioso ano anterior, segundo números prévios às quais a coluna teve acesso. O superávit, equivalente ao lucro líquido, caso o time da Gávea fosse uma empresa, fechou em 320 milhões, também recordes. As cifras foram auditadas pela EY, pela Ernst Young, e serão submetidas ao Conselho Deliberativo do clube na quinta-feira, ou seja, ontem. Só devem ser publicadas oficialmente no dia 30. Parte importante do crescimento nas receitas veio de transações com atletas, que somaram 303 milhões no ano. Outro recorde para o rubro-negro. A diretoria também vai destacar para os conselhos a evolução das chamadas receitas recorrentes. Linha do balanço que desconta o ganho com a venda de jogadores e, portanto, tende a ser mais fiel ao desempenho operacional do clube. Essas receitas recorrentes ficaram em 1,07 bilhões, chegando à casa dos 10 dígitos pelo segundo ano consecutivo. Descontadas as premiações, as outras receitas recorrentes saltaram 11% para 934 milhões. O número abrange linhas como arrecadação em dia de jogo, contratos de publicidade, direito de transmissão, programa sócio-torcedor e a venda de alimentos e bebidas no estádio. Segundo pessoas próximas ao clube, um dos fatores que ajudaram no desempenho foi a dispensa de intermediários na comercialização de publicidades em placas estáticas em campo. A gente falou sobre as placas também, né? O Flamengo foi lá, negociou por 300 e pouco, o Palmeiras estava ganhando 14, o Palmeiras foi lá, negociou para 300 e pouco também. Um dos fatores principais que ajudaram também na colaboração dessa alavancagem. Vocês viram, né? O ano de 2023 não foi muito vitorioso para os caras e mesmo assim conseguiu atingir números absolutos ali, realmente números impressionantes. Você imagina com um ano onde tenha títulos. E mais uma vez a gente contrasta, né? Essas opiniões e essas ideias. Precisa de SAF? Palmeiras, Flamengo, equipes que não precisam de SAF. O Corinthians não precisa de SAF.
Corinthians não precisa de SAF. Só que do jeito que está sendo mal gerido, vai acabar virando SAF. Olha lá, hein? Cariocão. Vem aí as finais do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo conseguiu acertar, Ivan Drago, um time que é ofensivamente espetacular, como há muito tempo já é, e que não toma gols, cara. É uma defesa também muito boa. Curiosamente, tomou o único gol na temporada até aqui, jogando com o seu time alternativo do Nova Iguaçu. Ou seja, no melhor estilo Tite, né? Um time equilibrado, que toma poucos gols e que vai se desenvolvendo do ponto de vista ofensivo. Tem muito talento. Então, evidentemente que vai machucar os adversários. Mas eu acho que esse equilíbrio que o Tite entrega é importantíssimo para que o Flamengo possa conquistar. Uma coisa é se exibir, outra coisa é conquistar. E eu acho que esse equilíbrio faz com que o Flamengo seja uma potência no futebol brasileiro. Então, não sei se você concorda, a gente tem discordado de tudo hoje. O papel é esse. O Tite, para mim, é o melhor treinador brasileiro em atividade, certo, com o melhor elenco do futebol brasileiro. Brasileiro você ressaltou porque você coloca uma dúvida se é ele ou o Abel Ferreira. Não, acho que o Abel está à frente dele hoje. A consistência do Abel é absurda. Faz mais, entre aspas, com menos, né? Claro. O elenco do Flamengo é melhor que o do... Time, apenas o time. Um confronto hoje entre Flamengo e Palmeiras, difícil apontar favorito. Time. No último encontro, 3-0, não foi? Time. Agora, elenco, o Flamengo hoje tem muito mais peças. Muito bem. Bom, o Flamengo tinha Diego Alves, tinha o goleiro Santos, né, que agora está no Fortaleza, e foi buscar no Boca o Rossi. E eu me lembro do Marcos Braz falar mais ou menos o seguinte: não, a gente quer montar uma seleção sul-americana, estamos mostrando que buscamos jogadores de quem quer que seja, onde quer que seja. E, de fato, o Rossi já entrou para a história do Flamengo. Ele é, na era profissional do futebol, o goleiro que mais tempo está sem tomar gols com a camisa rubro-negra e, claro, falou sobre isso. Feliz pelo recorde que eu alcancei, mas eu sempre vou falar a mesma coisa. O recorde não é só meu, sino também é do time tudo que fez um grande trabalho dentro do campo mas pelo recorde personal eu acho muito importante, muito feliz, muito gratificante, né, para chegar aqui pouco tempo atrás e hoje já alcançar um recorde assim importante na história do Flamengo. Eu acho muito importante e é muito feliz para mim também. Eu sempre vou querer ganhar, isso é seguro, disso tenho certeza, mas a verdade é que não só conseguir conquistas com o Flamengo vai ser muito importante para mim e para todos, mas eu acho que também essa Libertadores que não só eu, sino o time, a gente, a nação, todo mundo quer é o mais importante, um objetivo, mais um objetivo do que a gente tem no ano e vamos procurar isso. Primeiro quero dizer que está falando legal português, hein? Não enrola não, tá usando termos que são muito nossos aqui. Depois, são 10 jogos no ano sem sofrer gols. Tomou um em um amistoso contra o City, se não me engano, Orlando City, né, nos Estados Unidos. E o Flamengo tomou outro sem ele em campo, né? Foram os 2 gols que o Flamengo tomou na temporada. No Flamengo... E aí eu vou ter que te provocar nisso, Drago. São 22 gols sofridos em 26 jogos. É claro que o estadual tem outro padrão em relação ao Campeonato Brasileiro. Ele chegou em meio ao Brasileirão, tomou 22 gols ano passado, então a gente precisa colocar isso em proporção. Mas também enfrentou Fluminense, campeão de Libertadores, Botafogo, que está na Libertadores esse ano, o Vasco, que é um grande adversário, e não tomou gols. Mas você que adora ressaltar o aspecto coletivo com razão, poderia levar em consideração nessa sua análise que no ano passado o time era uma bagunça e tudo estourava no goleiro. Certo. Por isso ele tomou mais gols, claro, né? Agora, nesse ano em que o time está mais organizado e mais forte defensivamente, o goleiro vai sofrer menos. Quem foi o goleiro mais destacado nos últimos anos aqui no futebol brasileiro? Que chegou à seleção brasileira? O Everton. Isso. Por quê?
Não, o Palmeiras toma pouco gol, né? Então, o aspecto... exemplo, então, assim... Goleiro é complicado, porque quem foi o goleiro que mais trabalhou entre os grandes clubes nos últimos anos? Quem mais trabalhou? Que você fala, caramba... Não só grandes, então. Vamos pegar 2 goleiros assim de imediato. Cara, esse cara pega muito. Eu acho que o Cássio foi bastante exigido. Sempre. Não era Eu acho que o Corinthians não foi para a segunda divisão por conta dele. Mas é uma boa lembrança. É uma boa lembrança. Eu pensei em 2. Vou te facilitar. João Paulo. João Paulo dos Santos. Exato. Né? Sim, mas por quê? O time é uma peneira. Exato. Era, né? Agora melhorou. Sim. O Tadeu do Goiás. Também é outro, bastante. Tadeu do Goiás fez uma partida contra o Flamengo no Maracanã, que tomou 6 gols e foi o melhor em campo. É exagero, melhor não foi. Mas podia ter sido 10, entendeu? Sim. Então sim, o aspecto coletivo, a defesa ajuda muito. O Fábio também trabalha bastante no Fluminense. Trabalha bastante. E principalmente com os pés. Mas eu acho que, assim... o Tite vai ser fundamental nesse crescimento do Rossi. Porque eu acho que o time vai ser mais seguro, vai sobrar pouco pro goleiro. Mas vem aí Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e o grau de exigência vai subir. Claro. Mas acho que o Rossi, quando chamado, respondeu também, o que é muito importante. Bom, do Fla para o Flu. Então, galera, para finalizar, vamos falar aqui sobre uma nova contratação, né? Uma nova possível contratação, que segundo o site aqui foi aprovada, e se trata de um novo lateral direito no Flamengo, né? Que é uma das deficiências que precisam. Embora o Varela ele melhorou muito, né? Tá indo muito bem até agora no Campeonato Carioca, o Flamengo pensa assim em trazer um lateral direito, porque até o momento só o Varela tá jogando bem, né? O Wesley, sempre que ele entra, ele sempre acaba colocando o Flamengo em risco, né? E acaba também não jogando tão bem como deveria. E pensando também, né, que logo mais ele deve sair do Flamengo, porque é um jogador jovem, né? Deve vir propostas da Europa e tal, que mesmo ele tendo deficiências, ele pode melhorar, ele pode estar evoluindo, porque é um jogador jovem. Então ele deve sair. O Flamengo pensa em trazer um jogador que é mais experiente, que é na verdade um desejo antigo do Flamengo, né? Que se trata do Gonzalo Montiel, dessa vez é um argentino, né? Que atualmente está emprestado ao Nottingham Forest, se eu não me engano ele é do Sevilha, mas está emprestado para o Nottingham Forest, e é um jogador que agrada, né, ao time do Flamengo, agrada, segundo o site aqui, o próprio Tite, né, porque é um lateral direito que ele é muito interessante, ele consegue marcar muito bem, ele consegue sair, ele é bem equilibrado, não é aquele lateral que é extra sério, não é, mas é aquele jogador que é muito equilibrado, é semelhante ao Rafinha, né, como era no Flamengo em 2019, um pouco menos, né, porque realmente aquele ano o Rafinha jogou muita bola, mas ele é um jogador equilibrado, né, é melhor que o Varela, de fato, assim, né, para quem acompanha sabe, mas é um jogador que é aprovado pelo Flamengo, e se ele não vir agora, né, se não for no caso a intenção do Flamengo trazer agora, né, que parece que não quer gastar tanto assim, ele deve vir, no caso, lá pro meio do ano, né, pelo menos essa é a intenção, segundo o site aqui, de que o Flamengo contrate esse jogador por 48 milhões de reais, 9 milhões de euros. Ele seria uma contratação aí pensando, né, na sequência da temporada do Flamengo, né, no meio do ano, e também para o ano que vem. É o Montiel, né? Então, para quem conhece aí, bom jogador, tá? Um jogador que atua também na seleção argentina, esteve na última Copa do Mundo, e para quem se lembra, ele bateu o último pênalti contra a França, ou seja, o último gol, né, o gol que consagrou, no caso, a Copa do Mundo para a Argentina foi dele. Foi ele que fez o último gol e fez com que a Argentina fosse realmente a campeã em cima da França. Então, é um jogador também que é bem frio, né? Então, eu acho que para o Flamengo seria uma boa. E se você conhece ele, deixa nos comentários se você aprova aí a contratação do Montiel, que segundo o site aqui vem dizendo que o Tite já aprovou, o Flamengo busca aí trazer esse jogador, esse lateral direito, é a prioridade do Flamengo no caso, né? Para o meio da temporada. E aí, é isso. Foi a informação, esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto, até o próximo.